Salve, salve nação, conteúdo novo começando aqui no canal Onda Rubro-Negra. Vamos aí falar desse pós-jogo entre Flamengo e Central Córdoba. Flamengo perdeu para o time argentino por 2-1. Felipe Luiz sofreu as primeiras críticas dele à frente do time do Flamengo. Será que o Flamengo tá querendo escolher competições e deixando a Libertadores de lado? Não é possível. Fez umas escolhas totalmente equivocadas e vocês vão ter aqui todas as análises. Vamos analisar jogador por jogador, vamos analisar as tomadas de decisões do Felipe Luiz, isso e muito mais após a vinheta. Salve, salve nação, pós-jogo na área aqui no canal Onda Rubro-Negra. Noite de extrema infelicidade do Flamengo, mas antes de darmos prosseguimento, eu já peço para você chegar deixando o seu like, ative o sininho, compartilhe os nossos conteúdos e se inscreva no nosso canal. Noite de infelicidade do Flamengo, Felipe Luiz sofre as primeiras críticas à frente do clube rubro-negro, já que perdeu para o Central Córdoba por 2-1 no Maracanã. Os primeiros minutos foi até um time mais dominante, fazendo aquela marcação média-alta, tentando jogar mais aberto. Arrascaeta pouco apareceu no jogo. De La Cruz foi aquele jogador que eu digo para vocês que foi mais esforçado desse time do Flamengo, inclusive deixando a sua marca, fazendo um tento e dando esperanças para a torcida rubro-negra, mas depois o time argentino cozinhou a partida, né? Jogou aquele estilo de futebol argentino, aquele estilo aguerrido, fazendo aquela cera de sempre, né? Mas mereceu vencer. A arbitragem, ao meu modo de ver, foi muito bem, principalmente o VAR, ajudou muito, auxiliou muito o árbitro. O primeiro lance do VAR foi pênalti claro do Léo Pereira, botou a mão do Léo Pereira foi em direção à bola, né? Eu acho que o árbitro não deveria nem que demorar muito no VAR. E o lance do Bruno Henrique, que a princípio o árbitro marcou o pênalti, mas nós ali, revendo o lance, nós vimos claramente que foi fora da área. Então a arbitragem, principalmente a cabine do VAR, foi determinante e foram de forma positiva muito bem na partida. Já o Felipe Luiz, né, ao que tudo indica, parece que fez as escolhas erradas, parece que está escolhendo o brasileiro ao invés da Libertadores, que é uma competição muito importante. O Flamengo poderia ter deixado muito bem a sua classificação, a classificação da Libertadores muito encaminhada. Vou passar para vocês aqui, né, a escalação do time, o desenrolar, as substituições. Então o time entrou em campo da seguinte forma, e aí foi o erro crucial do Felipe Luiz. Vamos lá. O Flamengo entrou com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Nicolás de La Cruz, Everton Araújo, Prata, Georgian, Arrascaeta, Bruno Henrique e Juninho, né? Ao meu ver, os dois erros cruciais aí foi o Varela e o Everton Araújo. O Flamengo perdeu aquela primeira bola, aquela bola de saída que o Eric Pulgar faz muito bem, e o Flamengo viu que estava se perdendo muito, e o time argentino, que não tem nada a ver com isso, soube aproveitar muito bem esses erros da saída de bola do Flamengo. O Flamengo tentou jogar mais aberto, o Georgian de Arrascaeta tentando aproveitar ali os meias atacantes de Juninho, Bruno Henrique. Juninho que estava muito atrapalhado no jogo, e a torcida não perdoa, a torcida começa a pegar no pé do jogador. No segundo tempo, o Felipe Luiz tentou consertar o erro dele, colocando Eric Pulgar, Luiz Araújo, Gerson, Pedro, Wesley, mas a vaca já tinha ido pro brejo, né? O Pedro, que entrou, apesar de estar totalmente sem ritmo de jogo e um pouquinho fora de forma, você vê a elegância do jogador. Teve uma bola que ele dominou e deixou a afeição pro Luiz Araújo, né? O Flamengo até tentou no segundo tempo fazer aquele jogo mais
mais fechado, aquele jogo mais no meio de campo, trabalhando a bola, tentando fazer a bola chegar ali no Pedro, mas não foi o suficiente para ao menos garantir o empate. E no finalzinho, o Bruno Henrique teve uma chance clara de gol, e aí eu até cheguei a gritar gol, mas a bola foi caprichosamente na baliza, na trave, e aí encerrou a partida 2-1 pro time argentino. Vitória mais que merecida, soube jogar a Libertadores, cozinhou o tempo todo, segundo tempo. Gerson entrou, até deu uma dinâmica nova no jogo. O Wesley fez a pior partida com a camisa do Flamengo nos últimos ali jogos dele, que ele vinha muito bem nos últimos meses. Ele teve uma crescida de evolução muito boa, mas essa partida de hoje ele errou totalmente tudo que ele poderia errar. Tá, vou trazer para vocês agora a Zona Mista, as entrevistas dos jogadores e também do Felipe Luiz. Então vamos à coletiva aqui no canal Onda Rubro-Negra. Muito aleatório, né? Porque se a gente tivesse ganho o jogo, talvez tu não estaria fazendo essa pergunta pra mim, né? Todos que estão aqui no Flamengo é de alto nível. Acho que independente de quem joga, nossa equipe está sempre buscando o maior nível. São muitos jogos na temporada. Tem jogadores também que estão, por exemplo, eu voltando de lesão. E aqueles que entraram deram o seu melhor. Eu acho que essa pergunta, com todo respeito a você, é muito porque a gente perdeu o jogo, né? Talvez se a gente tivesse ganho o jogo, não estaríamos fazendo essa pergunta. Mas, como eu falei, não tem desculpa. Eu sou um cara que, quando ganha eu falo, quando perde eu falo também. Não dou desculpa. A única coisa que a gente tem a fazer nesse momento é trabalhar para o jogo de domingo, que é muito importante. Mas estava programado para você entrar no segundo tempo ou foi pelo resultado? Eu não sei. A gente respeita tudo que o treinador faz e estamos junto com ele até o final. O torcedor não quer nada menos que a vitória e a gente também vai para campo com isso. Eles falaram sobre priorizar o brasileiro, mas e dentro do nosso vestiário a gente sempre fala que vai para todo jogo pensando em vencer. Não é porque se fala em priorizar um campeonato que é o mais longo, é o mais complicado, que a gente vai entrar e com outro objetivo no jogo como hoje, e em qualquer jogo como foi contra o Táchira lá. A gente vai para vencer todos os jogos, todos os jogadores estão prontos para ser titular, para jogar e para render da melhor forma. Então a gente vai para vencer todos os jogos. Acho que esse é o nosso foco, é vencer, seja aqui, seja fora, independente do adversário. Sim, falaram para nós que brasileiro ia ser uma prioridade, mas a gente entra para ganhar cada jogo. Estamos aqui no Flamengo e a gente vai ser cobrado por isso, então isso talvez possa se ver mais na frente, com algum desgaste físico, mas hoje em dia a gente entrou para ganhar o jogo. Infelizmente a gente não conseguiu sair com a vitória. Mostramos que a gente é um time que pode ser batido também, e tomara que a gente possa se recuperar o mais rápido possível nesse jogo com o Grêmio. Inter, fizemos várias chances de gol, não concretizamos. Contra o Táchira não foi um jogo bom. Com certeza, concordo contigo totalmente. Contra o Vitória foi um jogo, na minha opinião, no primeiro tempo principalmente, muito bom. Segundo tempo, fizemos chances de gol, tivemos chances no segundo tempo também. E hoje, até o gol, estávamos fazendo um bom jogo e estávamos criando chances de gol. Não era nosso melhor, não era nosso melhor jogo, talvez no controle de jogo. E na construção das jogadas a gente estava sendo um time mais vertical também, porque o adversário nos oferecia mais espaços, arriscava mais e nos oferecia esses espaços e a gente não conseguiu aproveitá-los. E isso porque depende muito da forma que o adversário joga sempre, né? Então o que aconteceu, que perdemos o jogo, e quando a gente perde o jogo tudo parece estar horrível, tá ruim, é um caos, e não é. Temos que sim. Eu tenho que separar o resultado e ver o que foi feito de bom, porque houveram coisas boas nesse jogo, e houveram coisas ruins nesse jogo, que houveram muitas. E aí meu trabalho é corrigir e tentar trilhar de novo o caminho para poder jogar do jeito que a gente sempre quer. Verdade? Isso não é verdade. A Libertadores, ela é tão prioridade como o brasileiro. Só que o brasileiro normalmente foi, nos últimos anos, não é que foi deixado de lado, mas
se poupou muitas vezes no Brasileiro para disputar uma Copa, para disputar uma fase de grupos da Libertadores. Então, nesse ano, uma escolha minha, sou eu que escolho os times que vão entrar em campo. Ninguém interfere absolutamente nada em nenhuma escolha que eu tomo sobre quem vai entrar no campo. E uma escolha minha, pessoal, pensando na fase de grupos da Libertadores, que te permite fazer essas trocas. Também pensei no adversário que eu ia enfrentar, pensei na sequência de jogos dos jogadores e pensando também no que vem decorrer da sequência de jogos que vem pela frente. Então eu tomo as decisões. Quando perde o time, claro que você é cobrado, claro, e é normal, as críticas elas têm que vir, e isso não só é como é normal, senão também me faz crescer. Só que quando vence, tudo parece muito bonito, as escolhas que a gente faz, e quando perde, claro, por que não colocou um ou colocou outro, por que poupou esse ou por que não poupou outro. Então, nenhum jogador vai conseguir jogar todos os jogos da temporada, isso eu posso garantir para vocês, nenhum deles. E a exaustão, ela chega, em algum momento o jogador não consegue ter a sequência, então tem que sempre também priorizar pela saúde deles. Agora sim nós vamos saber a que veio o Felipe Luiz. Precisava dessa derrota aí para sair um pouquinho da zona de conforto, e eu creio que o Flamengo vai vir com força máxima para enfrentar o Grêmio. E na próxima semana tem mais um jogo da Libertadores. É decisão, camarada, é decisão. O Flamengo não pode pensar em perder, que aí, se perder, dá praticamente adeus à competição mais importante da América do Sul, que é a Libertadores das Américas. Então, galera, esse foi o pós-jogo de hoje. Então eu peço para você, chega mais, se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos conteúdos, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva também lá no nosso canal R21 e do nosso parceiro aí, Vitinho Marechal, canal 442. Você que não faz parte aqui do canal Onda Rubro Negra, vem na onda! Vem na Onda Rubro Negra. Forte abraço.